Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Aqui vamos iniciar mais uma aula de história hoje com os alunos do quarto ano. O nosso conteúdo de hoje é falando sobre os povos indígenas, primeiros habitantes do nosso território, no território brasileiro. Vamos começar aí com essa imagem, mostrar aí, comemorações indígenas e a Pro traz para vocês aí uma informação. Com a chegada dos europeus, que eram os portugueses, os indígenas verdadeiramente donos dessa terra passaram a viver sempre ameaçados pelos portugueses, que procuravam pessoas para trabalhar no engenho de cana-de-açúcar. Alguns grupos conseguiram conviver pacificamente com os brancos, mas a maioria precisava enfrentar o perigo de ser escravizada. Então, quando os portugueses aqui chegaram, quarto ano, eles já encontraram essas pessoas morando aqui, que eram os donos verdadeiros do território, mas os portugueses se apossaram dessa terra e se denominaram como donos do Brasil. Não satisfeito com isso, eles quiseram utilizar a mão de obra dos índios para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. Então, os indígenas que eram donos desse território passaram a viver com medo da escravidão imposta pelos portugueses. Muitos nativos foram escravizados, isto é, foram obrigados a trabalhar para os portugueses sem receber nada por isso. Geralmente, as regiões mais pobres do Brasil na época, como as terras dos atuais estados de São Paulo, Amazonas e Pará, usavam o trabalho indígena. Então, eles chegaram, se apossaram do território que supostamente não era deles, escravizaram a população que aqui moravam, e quando eu digo escravizaram, significa que os índios trabalhavam em troca de nada, Eles trabalhavam porque os portugueses estavam impondo essa situação, mas eles não recebiam nenhuma coisa de volta em troca do seu trabalho. Além disso, grupos de religiosos chamados de jesuítas vieram para o Brasil com o objetivo de catequizar os povos indígenas. Eles fundaram as missões, que eram aldeamentos coordenados pelos padres, em que os indígenas aprendiam os valores e os hábitos portugueses, como a religião católica. Não satisfeitos de escravizarem os índios, eles ainda trouxeram estes padres chamados de jesuítas, e esses padres eles foram fundando vilas, e o objetivo dessas missões era o quê? Era pegar os índios e modificar a cultura deles, Os índios teriam que adorar os deuses dos portugueses, quer dizer, um único Deus pela Igreja Católica. Os portugueses não respeitavam a religião indígena. Os índios tinham que aprender a se comportarem como os portugueses achavam que era o correto. Outra coisa que acontecia, todos os hábitos que os portugueses achavam que deviam ser aprendidos pelos índios eram passados por esses padres chamados de jesuítas. Esses acontecimentos fizeram muitas famílias de indígenas se isolarem e ficarem distantes da sociedade brasileira que se formavam. Muitos grupos se dispersaram pelo interior do território, que aumentou o seu isolamento, sem contar as etnias que sempre viveram sem nenhum contato com outros povos. Então, os índios, eles começaram a fugir, cada vez mais para o interior do Brasil. Eles quiseram se isolar dessa nova população de portugueses. Eles não queriam contato de forma nenhuma com eles, e em função de tudo isso, da falta de respeito da sua cultura, a falta de querer mudar, de moldar os índios a forma que os portugueses achavam que era certo, já existiam algumas aldeias, algumas etnias indígenas que não queriam contato com os brancos, e os que quiseram contato depois preferiram se isolar para que eles pudessem fugir aí da escravidão imposta pelos portugueses.
De acordo com a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, atualmente há no Brasil sociedades indígenas que já não sabem mais falar sua língua original, nem se lembram dos costumes do seu antepassado. Então veja que isso é muito danoso para os indígenas, o fato deles terem perdido as suas identidades desde cedo, né? Eles foram sendo moldados a forma do branco, vamos dizer assim, e nesse decorrer do tempo que foram passando, eles foram perdendo a identidade deles enquanto etnia indígena. Passaram a falar a língua dos portugueses, né, depois do brasileiro, e aí eles foram deixando de ter sua cultura, aquela que caracteriza uma certa diferença entre o homem branco e o indígena. Vamos trabalhar aí nossa atividade de hoje na página 325 e 326 do livro de história de vocês, falando sobre isso, sobre os povos indígenas. Então vamos ficar por aqui, gente, até a nossa próxima aula.